Olá pessoal, hoje eu tô gravando um vídeo um pouquinho diferente. Vamos dizer que esse daqui vai funcionar como uma aula, uma videoaula para quem está querendo entrar na Umbanda ou acabou de entrar para a Umbanda. Por que isso? Porque eu recebo muitas perguntas dentro do terreiro, fora do terreiro, de assistência, de pessoas interessadas aqui pela internet, em todas as redes, em todos os canais. E a grande dúvida, eu anotei assim as principais questões, as principais dúvidas para tentar esclarecer, para ajudar vocês a clarificar o que é a Umbanda, o que significa entrar para a Umbanda, o que é a vida de um médium e quais são os primeiros passos dentro de um terreiro. É óbvio que em cada terreiro existe o seu dirigente físico e espiritual, e ali as suas regras, né? Então você tem que acompanhar o fundamento da casa aonde você está entrando. Com certeza, a casa que você trabalha X é diferente da Y, que é diferente da Z, que é diferente da minha. Por quê? Porque cada dirigente coloca ali o, o seu fundamento, a sua raiz ancestral, as suas crenças, e dessa maneira constrói o seu chão de trabalho com a sua espiritualidade, com os parâmetros, a energia, o movimento de expansão, de crescimento, de evolução de ambos ali, do dirigente da casa encarnado, né, o pai de santo, a mãe de santo, o sacerdote, a sacerdotisa, e a sua equipe espiritual, né? Os seus mentores espirituais, os seus guias, os seus orixás, que vão conduzir a energia daquela casa. Então, existem casas que trabalham energias mais sutis, outras mais pesadas, algumas trabalham com elementos de cura e até com linhas de médicos, e outras já não conseguem essa mesma habilidade, mas tem lá psicografia e outros trabalhos. Então, cada casa espiritual tem uma dinâmica e você tem que saber em qual delas você se encaixa. E não é só de ego, tá, gente? Não é só de achar bonito. A Umbanda tá muito, mas olha, muito longe de ser palco para as pessoas aparecerem, tá? Não é por esse caminho. Se em algum momento você ou alguém que você conhece pensou: "Ah, quero entrar para a Umbanda porque as guias são incríveis, porque as roupas são bonitas, porque a entidade fulana de tal é super conhecida e eu quero ter uma dessa", tá errado. Tá errado para tudo. Vamos voltar do início e vamos tentar colocar ordem nessa bagunça. Por que que você entra para um terreiro de Umbanda? Por que que você resolve cuidar da sua espiritualidade, da sua vida? Porque isso faz sentido e te torna uma pessoa melhor e ajuda na sua evolução, porque você tem interesse em agregar a vida que você veio trilhar e a de outras pessoas daqui para frente. Os pilares da Umbanda são a fé, o amor e a caridade. Então você tem que estar ligado na fé, consciente, alinhado com o seu corpo, mente e espírito para trabalhar a espiritualidade com amor e com o cuidar do próximo, com a caridade pura. Se você não tem essa intenção, você está no lugar errado. Mãe Priscila, eu tenho essa intenção, é isso que eu busco, é isso que eu quero, como que eu faço para entrar numa casa de Umbanda? O caminho mais comum. As pessoas frequentam várias casas, visitam várias casas, conhecem as entidades, conhecem os dirigentes, até encontrar uma onde se sente bem, verdadeiramente, energeticamente, espiritualmente, emocionalmente, se identificam com aquela energia, com aquela casa, com aquela doutrina, e ali permanecem algumas semanas até conversar com o dirigente da casa ou ser convidado pelo dirigente da casa para adentrar a corrente. Feito esse trâmite, adentrou a corrente. Vamos para a segunda parte.
Você vai vestir o seu branco, você vai chegar para trabalhar na corrente após esse convite, essa conversa, esse acordo, já ciente, então, das regras, normas e costumes daquela casa que você entrou. Então, casa de umbanda precisa que o médium chegue antes para auxiliar nos trabalhos, para o início, para a abertura da gira, para o início do atendimento aos assistidos, as pessoas que procuram o atendimento. Então, o filho de santo precisa chegar antes para ajudar. O pai e a mãe de santo não vão conseguir dar conta de fazer tudo sozinho para quando chegar o bonito, a bonita, colocar a roupa de trabalho e se apresentar como se fosse um palco. Mais uma vez, umbanda não é palco. Umbanda é dedicação, é trabalho. Umbanda é você colocar o seu amor no que você está fazendo e fazer com presença, fazer sem pressa, fazer com atenção, fazer conectado com a sua espiritualidade e não conectado com o celular, com a foto, com a selfie, com a dancinha da moda. Não é nada disso. É necessário nesse mundo que a gente apareça também em redes sociais, ok, mas esse não é o fundamento da Umbanda. Quem pensa que fundamento da Umbanda é colocar a roupa branca, colocar o pano de cabeça, sair fazendo dancinha para aparecer na internet, tá no lugar errado. Ponto. Próxima etapa. Você dentro de uma casa de Umbanda, além de saber das regras daquela casa, das funções, das tarefas, dos trabalhos e ajudar em tudo, não importa há quanto tempo você está dentro da Umbanda, se você já tem cargo ou não tem cargo, o que quer que você faça ali dentro, se você é o pai e a mãe de santo, se você é filho de santo, se você é pai pequeno, se você é Ogã, se você é Cambone, se você chegou agora ou se você chegou há 20 anos. Toda a casa de Umbanda precisa ser varrida, limpa, tirada lixo, precisa lavar banheiro, precisa limpar as imagens, fazer o faxinão, precisa de organização, precisa dividir quem vai cuidar do caderno para anotar quem chegou, quem não chegou, para entregar senha. E todas as tarefas são de suma importância. Uma tarefa não existe sem a outra. Se não tiver tudo isso que eu acabei de falar, ninguém consegue abrir uma gira. Então não é melhor aquele que incorpora para dar um passe. É melhor aquele que está com o coração fazendo o que é necessário para o bem de todos. Então, num time de futebol, por exemplo, o povo lembra só daquele que chutou pro gol. Mas e toda a equipe que conseguiu fazer com que a bola chegasse no pé daquela pessoa para aquela pessoa marcar o gol? A equipe inteira é importante. Não se faz um jogo com um único jogador. Precisa ter o resto. Então, a Umbanda é a mesma coisa. Ninguém faz nada sozinho. Todo mundo precisa ajudar. E ajudar em todas as tarefas. Ainda que sejam divididas. Ó, essa tarefa é minha, essa tarefa é sua. Um depende do outro. Quando você chega num terreiro, você sabe saudar a porteira? Você sabe entrar num terreiro com responsabilidade, com respeito e com a sua fé, com os seus guias, respeitando os guias e os guardiões daquela casa? Pois é. Então, você precisa saber entrar, você precisa saber saudar a porteira, você vai lá e sauda a trunqueira, você vai lá e sauda o congá, você vai lá e sauda o coro, aí você sauda o dirigente da casa, a mãe, o pai de santo, e depois os irmãos. Adentrou o terreiro, não é lugar de você matar a saudade, de você contar a fofoca, de você contar da série, da novela, do filme, do vizinho, do trabalho e ficar ali fazendo arruaça, barulho, enquanto os irmãos estão fazendo as tarefas, enquanto alguém está preparando os padês, os despachos, outro acendendo vela e fazendo suas orações e suas firmezas e as firmezas da casa. Então, é entrar em clima
de oração, é se preparando para um trabalho mais do que importante. Você, eu e todos que estão ali trabalhando na corrente somos ponte da espiritualidade para o trabalho da espiritualidade. Não somos mais nem menos do que ninguém. Então, o que a gente precisa? Concentração, conexão. E isso não se consegue falando o tempo todo e falando alto e atrapalhando. Então, chegou na casa, saudou o que tinha que saudar, falou com a mãe de santo. Com certeza toda a casa tem uma lista, uma tabela ou alguém responsável de passar quais são as tarefas. Verifica quais tarefas já foram feitas, quais tarefas precisam ser feitas e faça. E já se arrume, e já coloque o seu pano de cabeça, já use o banheiro, já tome água, já fique pronto para a sua conexão. Todos os trabalhos foram prontos, está esperando a abertura? Se aproxima do coro. Com certeza, quem está regendo o coro já está ali aquecendo o atabaque, cantando, trazendo energia, trazendo conexão para aqueles que estão fazendo as outras funções já se conectarem espiritualmente. Não é porque você está varrendo, não é porque você está lavando o banheiro, não é porque você está pegando o nome de quem está chegando para assistência que as suas entidades já não estão trabalhando. Sim, pode acontecer um filho de santo ali, um irmão de santo, contando uma história de alguém doente, trazendo um nome para ser tratado naquela gira e partilhar ali com os irmãos. Neste momento, as entidades já estão trabalhando. Já estão limpando a mente, o coração e o espírito de todos da corrente para que eles consigam ter um bom batimento de cabeça, para que o pai, a mãe de santo, o dirigente da casa consiga passar uma boa defumação, para que aquelas pessoas que estão chegando na assistência consigam ter um bom atendimento. Então, tudo dentro da casa de axé já faz parte do axé e tem que ter respeito. Então, esse é um primeiro ponto de quem chegou para trabalhar na Umbanda. Chegou para trabalhar na Umbanda não é só vestir o branco, ficar na corrente, cambonar ou desenvolver a espiritualidade a ponto de incorporar e dar passe. É muito mais do que isso, gente. Você chegou para trabalhar na Umbanda, você tem que saber que você está lidando com o seu autoconhecimento, com o seu crescimento como ser humano, como pessoa, para conseguir crescer na espiritualidade. A espiritualidade não é uma caixinha separada do seu dia a dia. A espiritualidade real, a sua fé, o que move você é aquilo que você acredita e que você vive diariamente. São os seus hábitos, os seus atos, as suas palavras, os seus pensamentos, a sua forma de agir quando está dentro e fora do terreiro, quando está perto e longe de quem é do terreiro, quando tem alguém te olhando e quando não tem ninguém te olhando. A espiritualidade, ela é semelhante ao teu caráter, ao teu estilo de vida, aquilo que é seu, independente se tem alguém te vigiando, te mandando, escolhendo ou não. É diferente de você montar um personagem, não é um personagem. É a sua vida real. Isso é a sua espiritualidade, isso é a sua conexão. Então, se na sua vida real você é uma pessoa que não está satisfeita com você mesmo e você procura a Umbanda porque você quer melhorar, você saiba que vai ter ali o aprendizado, estudo e dedicação constante para isso. Agora, se você procurou a Umbanda com outras queixas, com outras questões, com outras expectativas, pare e pensa direito. Não é para isso que existe a religião, não é para isso que existe a espiritualidade. Dentro da espiritualidade, eu, Mãe Priscila do Oxum, do Templo Sete Linhas do Amor, vou ensinar com todo amor e dedicação para que você aprenda a cuidar da sua espiritualidade de uma maneira livre, forte e independente, para que você cuide dela aqui ou em qualquer lugar. Agora, se você quer brincar, fingir e não quer crescer, não é no meu terreiro. Porque o meu terreiro não faz nada que
possa ferir a lei maior. Nada que invada o livre-arbítrio de ninguém. E nada a fim de elevar ego de pessoas. Não é para isso que eu tenho um terreiro. Eu tenho um terreiro para levar fé, amor, caridade, cura, acolhimento aos necessitados, para evoluir como ser humano, para evoluir junto com o planeta, junto com a minha espiritualidade e para auxiliar pessoas que querem evoluir também, que querem se tornar pessoas melhores nas suas próprias vidas. Então, pense bem antes de entrar num terreiro. E se você já entrou, então se dedique dia e noite a ser alguém que você se orgulhe, a ser alguém que a espiritualidade possa confiar verdadeiramente. Dentro de um terreiro existe sim amizade, existe sim acolhimento, existe sim parceria, mas não fique esperando ser mimado pela espiritualidade, não fique esperando que outras pessoas fiquem ali alisando o teu ego. Muito pelo contrário. Entre para servir, entre para somar. E aí você vai receber tudo o que você merece. E a princípio eu já aviso, não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque, infelizmente, ainda vivemos num país onde existe intolerância religiosa, ainda existe preconceito. Então, dentro da casa de axé, você vai sentir uma energia quando sair de lá e tiver com seus amigos, familiares, local de trabalho, academia, você vai encontrar preconceito, você vai encontrar pessoas que não são da religião, que não compreendem, que vão tentar te diminuir, te afastar, que vão agir de maneiras que não fazem bem para a humanidade. E vão ter outras que vão te acolher, que vão estar ali apoiando você. E você vai passar por situações jamais imaginadas na tua cabeça, porque quando chegar alguém para ser acolhido no terreiro, você tem que ter empatia. Então você tem que saber como é que dói aquela dor. Você tem que saber como que lida com aquela situação. E para aprender a lidar com as situações, nós precisamos vivenciá-las. Então, não é fácil, não é bonito, é dedicação real. Você tem que querer muito. E se você se dedicar, se você quiser, você cresce. E você cresce como ser humano, você cresce como espírito, você cresce como pessoa próspera integralmente. Mas isso é uma caminhada, é uma jornada, é um processo. Ninguém chega querendo ser líder de uma empresa sem ter feito o processo, sem ter estudado, sem ter passado por etapas. Dentro de um terreiro é a mesma coisa. Não pense que você entrou hoje e amanhã você está lá em cima. Então, quer entrar para um terreiro de Umbanda? Maravilhoso. Tudo isso que eu falei existe dentro de você? Já pensou direitinho? Que tal perguntar de novo para você se você tá afim de verdade? Se é esse mesmo o seu caminho. Eu volto com mais aulas e espero ter ajudado. Axé.